Desconto imediato dos dias de paralisação no caso de greve de servidor motivada em ato ilícito do poder público. Análise retórica da decisão do STF proferida no julgamento do Re 693.456. Laís Durval Leite. Introdução. A greve do servidor público é tema atualmente bastante debatido na doutrina e na jurisprudência, tendo em vista a deflagração de diversos movimentos grevistas por todo o país e os impactos sociais deles decorrentes, que geram, de certo modo, um impacto negativo na população, principal destinatária dos serviços públicos. O que antes era proibido, agora é reconhecido como direito fundamental, e as consequências práticas dessa guinada de 180º na própria concepção do Instituto, faz com que qualquer estudo relacionado à greve exija uma análise mais cuidadosa e técnica por parte do pesquisador, sob o risco de estarmos diante de um mero debate ideológico, desprovido de embasamento jurídico, ou procedimento, que garanta o mínimo de imparcialidade. O art. 37, sétima, da Constituição de 1988 estabelece que o direito de greve do servidor público será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, que até hoje não foi editada, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mandado de injunção 670, determinou a aplicação analógica da Lei 7.783/89 Lei de Greve para os trabalhadores da iniciativa privada enquanto não suprida a omissão legislativa, como explanaremos com mais detalhes no primeiro capítulo deste artigo. Em razão dessa decisão, a Corte recentemente foi instada a se manifestar sobre a interpretação adequada do art. 7º da Lei 7.783/89 no caso de greve no contexto da administração pública, tendo firmado tese no sentido de que a regra é o desconto dos dias de paralisação, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre. Todavia, fez a ressalva de que o corte da remuneração será incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Na presente pesquisa, pretendemos fazer uma análise retórica do voto condutor dessa decisão, proferida no bojo do Re 693.456, submetido à sistemática da repercussão geral, no intuito de questionar os argumentos estratégicos utilizados, a partir de um estudo analítico e imparcial, para, ao final, responder ao seguinte questionamento: a interpretação dada pelo Supremo ao art. 7º da Lei 7.783/89 no caso de greve de servidor público se pautou em um procedimento adequado de aplicação analógica. Para tanto, primeiramente apreciaremos como vem sendo tratada a questão do corte de salários no contexto de greve deflagrada contra particulares, ou seja, no direito do trabalho, para compreender a exata dimensão da expressão suspende o contrato de trabalho prevista no art. 7º da Lei 7.783, a partir da análise da doutrina e jurisprudência justrabalhistas. Em seguida, sem questionar a legitimidade da determinação dada pelo Supremo no mandado de injunção 670, verificaremos se os fundamentos apresentados no voto condutor realmente correspondem a um fiel processo de interpretação analógica do que vem sendo feito no contexto da iniciativa privada, ou se não passam de argumentos estratégicos de fácil superação, respondendo, portanto, a nossa pergunta de pesquisa. A greve do servidor público como um direito fundamental e a aplicação analógica da Lei 7.783.
A greve dos servidores públicos é um direito fundamental novo no ordenamento jurídico brasileiro, reconhecido somente com o advento da Constituição Federal de 1988. Até então, na ordem anterior, a greve de servidores contra atos do poder público estava expressamente proibida no 7º do art. 157 da Constituição de 1967/69. O Decreto-Lei nº 1.632/78 e a Lei nº 6.620/78, Lei de Segurança Nacional, também proibirão a greve nos serviços públicos essenciais. A greve dos trabalhadores da iniciativa privada já era um direito fundamental expressamente reconhecido na Constituição de 1964, sendo que na ordem jurídica vigente, encontra-se prevista no art. 9 da Constituição de 1988, atualmente regulamentado pela Lei nº 7.783, não havendo, portanto e pelo menos, o obstáculo jurídico da omissão legislativa para o seu exercício. No que tange à greve dos servidores públicos, a redação originária do art. 37, 7ª da Constituição de 1988 condicionou o seu exercício à edição de lei complementar, que agora depende do advento de lei específica em razão da alteração trazida pela Emenda Constitucional nº 19/98. Contudo, até o presente momento, o legislador ainda não regulamentou esse dispositivo. Pela classificação tradicional de José Afonso da Silva, o art. 37, 7ª, do texto tratar-se-ia de norma de eficácia limitada, pois não estaria apta a produzir efeitos pela sua mera previsão em abstrato, necessitando de regulamentação para que o direito nela previsto possa ser plenamente exercido no mundo dos fatos. Segundo Virgílio Afonso da Silva, a menção a normas de eficácia limitada pelo STF é feita como sinônimo de norma desprovida de qualquer eficácia, nas situações em que o tribunal de abstém, com base na sua compreensão de separação de poderes, de tomar uma decisão que implique o reconhecimento de alguma eficácia para a norma em jogo. Contudo, no contexto jurídico atual brasileiro, pautado na concepção de que vivemos em Estado democrático de direito, totalmente influenciado pelos ideais neoconstitucionalistas, que reconhecem a existência de uma Constituição dirigente, como é o caso da Carta de 1988, a classificação estanque das normas constitucionais em normas de eficácia plena, contida e limitada, que admite a situação de total ineficácia de determinadas normas constitucionais, não mais prevalece na doutrina e jurisprudência pátrias. Segundo Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento, a Constituição dirigente oferece às futuras gerações um plano de desenvolvimento econômico-social. A Constituição Federal de 1988 também é uma Constituição dirigente. Além de conter um amplo catálogo de direitos fundamentais e estruturar o exercício do poder político, contempla os objetivos a serem perseguidos pelo Estado e pela sociedade. Nesse sentido, Virgílio Afonso da Silva traz a seguinte reflexão: a classificação de José Afonso da Silva teve o inegável mérito de romper com a concepção de norma constitucional despida de qualquer eficácia. Todavia, essa classificação acabou por gerar, com o passar do tempo, uma lógica que impede um maior desenvolvimento da eficácia dos direitos fundamentais, especialmente os direitos sociais. Mas ainda influenciado pela ideia de que alguns dispositivos constitucionais possuem eficácia limitada, o Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do mandado de injunção N20-DF, realizado em maio de 1994, apenas reconheceu a mora legislatores e limitou-se a comunicar tal decisão ao Congresso Nacional, que se manteve inerte. Permanecendo a omissão, foram ajuizadas outras ações buscando o exercício pleno do direito de greve pelo servidor público, até que, em outubro de 2007, a Corte adotou posição concretista geral no julgamento dos mandados de injunção N670, 708, 712, determinando a aplicação analógica da Lei 7.783/89, dando eficácia ao art. 37, sétima, da Constituição de 1988, até que lei específica seja aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. No julgamento do mandado de injunção 670, a Corte confirmou a mudança de entendimento no que tange ao controle da atividade legislativa no caso de omissão, como pode ser depreendido da ementa do julgado. O mandado de injunção e o direito de greve dos servidores públicos civis na jurisprudência do STF. O tema da existência, ou não, de omissão legislativa quanto à definição das possibilidades, condições e limites para o exercício do direito de greve por servidores públicos civis já foi, por diversas vezes, apreciado pelo STF. Em todas as oportunidades, esta Corte firmou o entendimento de que o objeto do mandado de injunção cingir-se-ia à declaração da existência, ou não, de mora legislativa para a edição de norma regulamentadora específica. A permanência da situação de não regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis contribui para a ampliação da regularidade das instituições de um Estado democrático de direito, CF, art. 1º. Além de o tema envolver uma série de questões estratégicas e orçamentárias diretamente relacionadas aos serviços públicos, a ausência de parâmetros jurídicos de controle dos abusos cometidos na deflagração desse tipo específico de movimento grevista tem favorecido que o legítimo exercício de direitos constitucionais seja afastado por uma verdadeira lei da selva. A mora legislativa em questão já foi, por diversas vezes, declarada na ordem constitucional brasileira. Por esse motivo, a permanência dessa situação de ausência de regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis passa a invocar, para si, os riscos de consolidação de uma típica omissão judicial, STF, 1670. Relator, MIM Maurício Correia. Relator, A. P/Acórdão, MIM. Gilmar Mendes. DJ, 25 de outubro de 2007. Em razão dessa decisão, que determinou a aplicação da Lei 7.783/89 também no caso de greve de servidor público, apesar da previsão expressa contida em seu art. 16, mostra-se imprescindível discorrer sobre os atuais entendimentos existentes na doutrina e na jurisprudência no que tange ao não pagamento de salários no período de greve deflagrada contra particular, para posteriormente adentrarmos no debate relativo ao corte de remuneração dos servidores públicos. 2. O corte de salários no contexto de greve contra particular. Como visto, o art. 7º da Lei 7.783/89 dispõe que a participação em greve suspende o contrato de trabalho. Segundo Carlos Henrique Bezerra Leite, essa norma poderia nos levar à conclusão de que, em princípio, durante a greve, não é obrigatório o pagamento de salários nem a prestação do trabalho,
pois essa é a ideia de suspensão do contrato trazida pela dogmática juslaboral. Segundo Maurício Godinho Delgado, interrupção e suspensão do contrato empregatício são institutos que tratam da sustação restrita ou ampliada dos efeitos contratuais durante certo lapso temporal. A suspensão contratual é a sustação temporária dos principais efeitos do contrato de trabalho no tocante às partes, em virtude de um fato juridicamente relevante, sem ruptura, contudo, do vínculo contratual formado. Já a interrupção é a sustação temporária da principal obrigação do empregado, prestação de trabalho e disponibilidade perante o empregador. De forma simplória, podemos dizer que dogmaticamente pensa-se a suspensão do contrato de trabalho como o período em que não há prestação de serviço nem pagamento de salário, enquanto que na interrupção haveria somente a obrigação do empregador pagar a remuneração independentemente da contraprestação laboral. Em razão disso, alguns julgados do Tribunal Superior do Trabalho admitem o corte de salários com base no art. 7º da Lei de Greve. Segundo Tércio Sampaio Ferraz Júnior, uma disciplina pode ser definida como dogmática à medida que considera certas premissas em si e por si arbitrárias, como vinculantes para o estudo, renunciando-se, assim, ao postulado da pesquisa independente. Todavia, como ressalta o autor, apesar de o direito não sobreviver sem os dogmas, a ambiguidade e a vagueza das normas demandam interpretação, razão pela qual a ciência jurídica sempre estaria ligada a uma dupla abstração. As normas são elas próprias um produto abstrato, e as regras sociais de interpretação são também um produto abstrato. Temos, pois, um produto abstrato, as regras, que tem por objeto outro produto abstrato, as normas. Pois bem, o objeto do conhecimento jurídico dogmático é essa dupla abstração, que o jurista elabora num grau de abstração ainda maior, regras sobre regras de interpretação das normas. Com isso, seu estudo paga um preço, o risco de distanciamento progressivo da realidade social. A dogmática jurídica, portanto, apesar de servir ao direito que, por sua vez, deveria visar sempre e somente a solução mais adequada possível dos problemas sociais, acaba se distanciando cada vez mais do plano fático, aparentemente sobrevivendo para garantir sua própria existência, a partir das definições e conceitos que ele mesmo cria e dá em relação ao que é justo, injusto, válido, inválido, eficaz, ineficaz, etc. Para alcançar esse grau elevadíssimo de abstração, os juristas usam e abusam da linguagem. Nesse sentido, Tércio afirma que, ao disciplinar a conduta humana, as normas jurídicas usam palavras, signos linguísticos que devem expressar o sentido daquilo que deve ser. Esse uso oscila entre o aspecto onomasiológico da palavra, isto é, o uso corrente para a designação de um fato, e o aspecto semasiológico, isto é, sua significação normativa. Os dois aspectos podem coincidir, mas nem sempre isso ocorre. O legislador usa vocábulos que tira da linguagem cotidiana, mas frequentemente lhes atribui um sentido técnico. Ocorre que esse grau elevado de distanciamento da realidade social não chega ao ponto de autorizar o legislador a ignorar totalmente o contexto fático no qual está inserido quando elabora a norma jurídica, de modo que, como destaca Tércio Sampaio, o sentido técnico atribuído às palavras pelo legislador não é absolutamente independente, mas está ligado de algum modo ao sentido comum, sendo, por isso, passível de dúvidas que emergem entre ambos.
Para tanto, o autor traz o exemplo da palavra parente usada no direito civil, que possui uma abrangência menos ampla do que o senso comum costuma usar, tendo em vista que tataravô, para o mundo jurídico, não é parente, nem o primo de segundo grau. Todavia, percebe-se que a ideia atribuída ao vocábulo parente é o mesmo utilizado pela sociedade, mas com uma restrição da noção que costumamos ter de laço sanguíneo. E quando nos deparamos com algum jargão jurídico previsto expressamente na legislação que foge bastante ou completamente dos significados cotidianos das palavras, como é o caso do termo tradição no direito das obrigações, há uma justificativa histórica que remonta aos tempos de Roma, ou mesmo da Grécia, demonstrando que o emprego de tal expressão não decorreu e uma criação inédita surgida diretamente da cabeça do legislador. Situação totalmente diversa é a diferenciação trazida pela doutrina justrabalhista para os termos suspensão e interrupção, desprovida de qualquer relação com o significado da palavra contida nos dicionários ou com qualquer fenômeno histórico. As expressões suspender e interromper são diferenciadas pela língua portuguesa por uma questão temporal, pois a suspensão seria apenas uma interrupção temporária de algo. Inclusive o resto do ordenamento jurídico brasileiro está em consonância com o sentido ordinário desses dois signos, quando, por exemplo, no direito civil fala-se em suspensão da prescrição justamente para indicar o intervalo de tempo em que o instituto não corre e depois volta a correr de onde parou, diferenciado-se do caso de interrupção da prescrição, no qual a contagem do prazo cessa em definitivo, reiniciando a partir da causa interruptiva. No direito tributário, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário também diz respeito à noção de intervalo de tempo em que o fisco não pode efetuar atos de cobrança em relação ao contribuinte, por ter aderido, por exemplo, a um programa de parcelamento. Assim, não mais presente a hipótese suspensiva, retorna-se o direito de o credor tributário promover medidas legais visando o adimplemento, como o ajuizamento da execução fiscal. Inclusive há forte corrente dentro dos próprios teóricos do direito do trabalho negando essa diferenciação entre suspensão e interrupção, por considerá-la desprovida de sentido e sem importância prática. Maurício Godinho Delgado menciona essa vertente, que nega a validade científica da diferenciação de figuras, por não comportar um critério claro e uniforme para enquadramento das situações enfocadas e classificação dos seus efeitos. Amaury Mascaro Nascimento traz o seguinte esclarecimento. Preferimos sustentar que melhor seria uma só figura, a suspensão, em vez de duas figuras, a suspensão e a interrupção. Não há validade científica nessa distinção. Seus efeitos são apenas didáticos. Não é correto também dizer suspensão do contrato, expressão que mantemos porque é assim na doutrina preponderante. O contrato não se suspende. Suspende-se sempre o trabalho, tanto nas denominadas suspensões como nas interrupções. Suspenso o trabalho, haverá alguns efeitos jurídicos. Esses efeitos são variáveis. Referência ao salário em algumas hipóteses mantido e em outras não. Cumpre destacar que até mesmo a doutrina que defende a classificação dessas palavras pelo critério da amplitude reconhece a total ausência de critério científico para a construção desses sentidos, ao afirmar que a distinção legal constrói-se por razões práticas, sendo que algumas poucas situações se encaixam com dificuldade nessa tipologia dual, gerando controvérsias dentre os próprios defensores da diferenciação.
Diante disso, a saída mais adequada, coerente e, consequentemente, menos arbitrária, é encarar as palavras interrupção e suspensão como sinônimas no direito do trabalho, pois o senso comum e o ordenamento jurídico consideram a segunda como nada mais sendo do que a manifestação da primeira de forma temporária, cabendo ao intérprete identificar quais os efeitos contratuais estariam interrompidos no caso contrato, salvo quando o legislador os tenha enumerado expressamente. Insta a frisar que a diferenciação ontológica entre os termos é tão sem sentido que a legislação anterior reguladora do exercício do direito de greve falava expressamente que o movimento suspenderia o contrato de trabalho, mas continuaria sendo devido o pagamento de salários por parte do empregador se deferidas as reivindicações formuladas, como pode ser depreendido da redação do parágrafo único do art. 20 da Lei 4.330/64, revogada pela Lei 7.783/89, in verbis. Art. 20. A greve lícita não rescinde o contrato de trabalho, nem extingue os direitos e obrigações dele resultantes. Parágrafo único. A greve suspende o contrato de trabalho, assegurando aos grevistas o pagamento dos salários durante o período da sua duração e o cômputo do tempo de paralisação como de trabalho efetivo, se deferidas, pelo empregador ou pela Justiça do Trabalho, as reivindicações formuladas pelos empregados, total ou parcialmente, grifo nosso. Nesse passo, a interpretação literal do art. 7º da Lei 7.783/89 não indica o corte imediato do pagamento de salários. Na verdade, não é nem mesmo suficiente fazer apenas uma interpretação literal do dispositivo, tendo em vista que a concepção do que seja a suspensão do contrato de trabalho nunca não foi esclarecida pelo legislador. O que nos resta, portanto, é fazer uma interpretação teleológica para definir quais efeitos do contrato de trabalho estariam suspensos no período grevista. Segundo Tércio Sampaio, a interpretação teleológica ativa a participação do intérprete na construção do sentido. Seu movimento interpretativo parte das consequências avaliadas das normas e retorna para o interior do sistema. É como se o intérprete fosse capaz de mover suas próprias previsões, pois as decisões dos conflitos parecem basear-se nas previsões de suas próprias consequências. Assim, entende-se que, não importa a norma, ela há de ter, para o hermeneuta, sempre um objetivo que serve para controlar até mesmo as consequências da previsão legal. O que sabemos é que a greve provoca a suspensão de pelo menos um efeito do contrato de trabalho, a prestação do serviço. No que tange aos demais efeitos, como as obrigações patronais, observando a redação da revogada Lei 4.330/64, bem como tentando desvendar os fins sociais da norma, art. 5º da Lei de Introdução às Normas Jurídicas Brasileiras, verificamos que a conclusão mais adequada seria a de que a regra é o pagamento do salário nos dias de paralisação quando o movimento grevista questiona direitos já reconhecidos em lei ou instrumento coletivo, mas não efetivados por ato ilícito do empregador. Nesse sentido, a jurisprudência greve, salário dos dias de paralisação. Art. 7º, da Lei 7.783/1989. Descontos indevidos. O fato da lei aludir à greve como suspensão do contrato de trabalho não autoriza, por si só, o desconto dos dias parados,
pois conforme determina o art. 7º, da Lei 7.783/1989, as relações obrigacionais do período deverão ser regidas por acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. Nesses termos, considerando que a greve é um direito fundamental do trabalhador, ainda que sujeito a restrições, se exercida dentro dos termos da lei, caberá ao Poder Judiciário, na ausência de acordo coletivo dispondo sobre a remuneração dos dias parados, verificar se as postulações do empregado, bem como a resistência do empregador, são justas, podendo, no caso concreto, impor ao empregador o pagamento dos salários, sem que se cogite de afronta ao art. 7º, da Lei 7.783/99, TRT 9. 48.822.7.872.907 Relator, Arquimedes Castro Campos Júnior. DJ 14 de agosto 2009. Porém, havendo o exercício abusivo do direito em razão do desrespeito ao procedimento previsto na Lei 7.783/89, é permitido à empresa cessar imediatamente o pagamento de salários. Também na hipótese em que a reivindicação se pauta apenas na busca por melhores condições de trabalho não previstas em lei, acordo ou convenção, entendemos ser hipótese que autoriza o corte de ponto do trabalhador, mas sempre ressalvada a possibilidade de negociação coletiva posterior dispor em contrário, conforme disposto no art. 7º da Lei de Greve. Nesse sentido, há julgados do Tribunal Superior do Trabalho. 3. O corte da remuneração no contexto de greve deflagrada contra o poder público. Análise retórica da decisão do STF proferida no julgamento do Re 693.456. No debate sobre a aplicação do art. 7º da Lei 7.783/89 no caso de greve de servidor público, a maioria do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Re 693.456, submetido à sistemática da repercussão geral, recentemente firmou entendimento que considera como regra a seguinte tese: a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre. Por 6 votos a 4, portanto, o plenário da Corte decidiu que a administração pública deve fazer o corte do ponto dos grevistas. Analisando retoricamente referida decisão, notaremos que os argumentos estratégicos apresentados no voto do relator se manifestaram de forma bastante precária e puramente ideológica, razão pela qual são de fácil desconstrução. Mesmo assim, ou seja, na ausência de um procedimento técnico e imparcial, o Supremo deu a última palavra sobre o assunto, pelo menos no presente momento, firmando o relato vencedor ou a retórica material. O relato vencedor, no âmbito do Poder Judiciário, tem sua expressão de máximo prestígio nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal por ser este a última instância em matéria constitucional no país. A partir do confronto entre argumentos estratégicos contaminados pela ideia ilusória da verdade, prevalece aquele considerado o mais forte retórica material, passível de ser desconstruída a qualquer momento, com a apresentação de outros argumentos estratégicos mais convincentes. Segundo a Deodato.
A retórica estratégica tem a retórica material como objeto e objetivo, no sentido de que consiste em um conjunto de conhecimento que visam ensinar a lidar com a retórica material. A retórica estratégica observa a retórica material e constrói uma teoria sobre como interferir nessa mesma retórica material. Por isso situa-se no plano de uma metodologia, uma teoria sobre métodos, caminhos, da retórica material, um conjunto de estratégias dirigidas ao sucesso no mundo real, aos relatos sobre eventos, aos fatos. O primeiro argumento estratégico verificado no voto condutor do relator foi o de que na suspensão não há falar em prestação de serviços, tampouco no pagamento de sua contraprestação. Para a imposição dessa tese, verifica-se que o relator não mencionou qualquer divergência no próprio direito do trabalho sobre a interpretação dos termos suspensão e interrupção, que apontamos nas linhas anteriores. A simples leitura do voto do relator dá até a impressão de que doutrina e jurisprudência juslaboral estariam em perfeita harmonia sobre a ideia de suspensão prevista no art. 7º da Lei 7.783/89, o que não corresponde à realidade, como vimos anteriormente. O próprio tema analogia é nebuloso, pois sua definição ainda não é tratada de maneira uniforme no direito. Segundo Tércio Sampaio Ferraz Júnior, o difícil problema lógico na definição de analogia está na determinação do que sejam as relações essenciais ou de semelhança entre os supostos fáticos. De qualquer modo, o Supremo determinou a aplicação analógica do art. 7º da Lei de Greve, mas o fez de maneira equivocada e antidemocrática. Isso porque a aplicação analógica importa não somente num processo de simples subsunção da regra, como também de toda a construção doutrinária e jurisprudencial a ela relacionada, pois o que se aplica analogicamente é a norma e não apenas a letra fria da lei. A norma jurídica, portanto, também corresponde a um relato vencedor, transportado para a solução do caso semelhante até que outra interpretação o supere e se transforme na nova retórica material. Logo, impor unilateralmente uma regra que ainda é objeto de ampla discussão na esfera trabalhista como se pacífico fosse, não se tratou de aplicação analógica, mas, sim, de uma atitude antidemocrática, atécnica e ideológica, na medida em que o órgão jurisdicional mencionou apenas os argumentos e teorias favoráveis ao seu prejulgamento. O mínimo que se espera de um procedimento jurisdicional imparcial é o reconhecimento da divergência de interpretação de uma regra não só no caso concreto expressamente disciplinado como também na hipótese de aplicação analógica da mesma regra em caso semelhante ainda não disciplinado em lei. Outro argumento estratégico presente no voto e falho em si mesmo foi a menção feita pelo relator de que estaríamos diante de caso de enriquecimento sem causa, mas isso não significa que o legislativo não possa configurar o movimento grevista como hipótese de interrupção do contrato. O fato de a lei determinar o pagamento nos dias de paralisação, por si só, é capaz de transformar o enriquecimento sem causa em enriquecimento com causa. Parece-nos que não, pois o enriquecimento é lícito ou ilícito em razão da existência ou não de justa causa para sua percepção no mundo dos fatos. Logo, o relator entrou em contradição, pois ao considerar a possibilidade de o legislador determinar o pagamento de salários no período de greve, reconheceu que não há ilicitude ontológica no recebimento dos vencimentos. Se a greve fosse abusiva, por exemplo, nem mesmo a lei poderia obrigar o empregador a pagar salários, pois aí sim, o enriquecimento seria essencialmente ilícito. Por fim,
ainda foram trazidos outros argumentos estratégicos ainda mais precários, pois totalmente impertinentes para julgamento do caso e recheados de clamor popular. A manutenção do serviço público de forma contínua e eficiente interessa a toda a coletividade. A estabilidade e efetividade do servidor público também pesam sob o aspecto político e estratégico. Alguns servidores, por prestarem serviços UTI Universi, estão menos sujeitos a sofrer cobranças diretas da coletividade para o pronto retorno às suas respectivas atividades. Essas teses nada têm a ver com a interpretação jurídica do art. 7º da Lei 7.783/89. Tratam-se, na verdade, de alegações políticas ideológicas destinadas a apenas reforçar a aceitação social da decisão proferida pelo Supremo, que mais uma vez extrapolou sua função jurisdicional típica, tendo em vista que essas alegações poderiam influenciar apenas o legislador na elaboração da lei específica mencionada no art. 37, 7ª, da Constituição, e não os ministros na interpretação do art. 7º da Lei 7.783/89. No julgamento do Re. 693.456, a Corte se comportou de forma política, e não jurídica, pois o procedimento não se pautou em uma interpretação analógica. Isso porque decidir a partir daquilo que se considera justo ou injusto, não só ignorando toda a doutrina divergente, mas tratando o tema como pacífico na esfera juslaboral foi uma atitude arbitrária por parte da Corte, que não tem a atribuição de decidir o caso concreto a partir de convicções pessoais e ideológicas, pois isso é tarefa dos representantes políticos eleitos. Em um Estado democrático de direito, se o Poder Judiciário se presta a corrigir uma omissão do legislador no intuito de dar eficácia a algum direito fundamental que precisa de regulamentação para ser exercido, deverá fazê-lo da forma mais imparcial e técnica possível, o que se torna possível por meio de decisões com motivação recheada das mais variadas teses e posições, prestigiadas na doutrina e na jurisprudência, e que possam influenciar na formação do convencimento do julgador, que, aí sim, decidirá no sentido que considera mais adequado, considerando o universo de possibilidades. Conclusão. No primeiro capítulo, verificamos que a greve dos servidores públicos é um direito fundamental relativamente novo no ordenamento jurídico brasileiro, pois reconhecido somente com o advento da Constituição Federal de 1988, cuja regulamentação depende de edição de lei ainda não aprovada no âmbito do Congresso Nacional. Em razão disso, no julgamento dos mandados de injunção N 670, 708, 712, determinando a aplicação analógica da Lei 7.783/89, dando eficácia ao art. 37, 7ª, da Constituição de 1988, até ulterior manifestação do Poder Legislativo no sentido de suprir referida omissão. Todavia, respondendo à pergunta de pesquisa, constatamos que a interpretação dada pelo Supremo ao art. 7º da Lei 7.783/89 no caso de greve de servidor público se pautou em um procedimento inadequado, tendo em vista que não existe uma uniformidade no tratamento dado aos termos suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Nesse passo, a partir de uma análise retórica da decisão proferida no julgamento do Re. 693.456,
concluímos que a Corte se posicionou de maneira puramente estratégica e ideológica, desprezando qualquer parâmetro técnico de julgamento, ao tratar como simplória uma questão de recebe intenso debate na seara juslaboral.